Olha, a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Deixa eu pegar aqui, olha, baixa aqui, ó. Sergipanês, pegou aqui? Sergipanês, do meu querido Sérgio Lucas. Nos deu aqui uma entrevista no programa realmente maravilhosa. E tem tanta coisa interessante aqui no Sergipanês. Conceição Vieira, eu vou abrir para lhe fazer uma pergunta que está aqui no livro. Essa não posso fazer. Tem umas coisas aqui que é meio brabo. Mas tudo bem. Não me coloque em saia justa. Olha, você é de Sergipe? Sim. Diga, não confunda as coisas. Sabe como é? Não, sabe não. Beiço de jegue não é arroz doce. Não, essa não ia dizer isso. Essa você não sabia, não. Essa você não sabia, não. Vai aqui. Ah, essa é bom. É assim. Vai se dar muito mal. Sabe o que é? Não. Vai ganhar o que Luzia ganhou do... Conceição, essa é demais. Essa tá pesadinha. Que honra recebê-la aqui no programa, minha chefa, nossa presidenta, e que a gente testemunha, né? Do árduo trabalho, é árduo mesmo, apesar de ser trabalhar com cultura é prazeroso, mas também não é fácil. Verdade. Principalmente quando a gente tem um orçamento pequenininho. Pequenininho. Mas a Lei Aldir Blanc veio para dar esse oxigênio. E não só eu, mas eu entrevistei alguns dias atrás aqui, Ivo Adinil, que é presidente do Sindicato das Artes Cênicas e tal, e ele fez elogios realmente ao trabalho da FUNCAP com relação aos projetos, a consecução dos projetos, dos editais da Lei Aldir Blanc, criando inclusive uma espécie de assessoria técnica para que as pessoas pudessem, que os artistas, poucos, não tinham obrigação de saber essa parte burocrática das coisas, né? E ele elogiou aqui muito o trabalho da FUNCAP, e eu faço dele as minhas palavras também. Mas eu vou começar pela Aldir Blanc. Vamos conversar? Vamos. A Aldir Blanc acabou. Já foi, né? Porque nós estamos agora prestação de contas. E agora? E agora, nesse vácuo, a gente está aguardando a decisão do Congresso, porque estava previsto entrar ontem em votação na Câmara a Lei Paulo Gustavo, que é um segundo alento, vamos dizer assim, para a cultura nacional, e, infelizmente, foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta ao perceber que não passaria ontem. Que eu acho um absurdo isso. Diz que os deputados do Centrão estavam acertados para seguirem a orientação do nosso secretário nacional de Cultura, infelizmente. Para derrubar a lei. Para derrubar. Então, é uma visão equivocada, mas é o que a gente tem visto na atual gestão nacional. Assim, uma diminuição do comprometimento, para não dizer nenhum, vamos dizer, uma diminuição do comprometimento com a área da cultura. Da cultura, da educação, a gente está falando específico de cultura agora, porque é nesse aspecto, desse ponto que nós estamos tratando. E foi a que mais sofreu, né? E a que mais sofreu. Do início e ainda vem sofrendo. Vem sofrendo. Então era hora exatamente de chegarem novos recursos. Nós precisamos dos recursos que já existem. Eles existem no setorial do audiovisual, eles existem no Fundo de Cultura. Então, não vai tirar dinheiro novo do orçamento. Já está lá. Há muito tempo. É só compreender que aquilo é necessário. Necessário para oxigenar. Outra coisa, um recurso que você coloca na cultura, você sabe muito bem disso, Pascoal, não é que vai beneficiar apenas os artistas. Primeiro, nós constituímos uma cadeia. Aqui em Sergipe, pela primeira vez, a gente fez uma interligação muito grande com quem está lá nos bastidores da cultura. E nós consideramos artistas tanto quanto. Então, o holder, o que pega o peso, o que é a maquiadora... Mas o PIB todo é altíssimo. mundo. O PIB é altíssimo. Altíssimo. Então, todo esse povo beneficiado é outra coisa. Esses recursos beneficiam as comunidades. Então, esse recurso foi gasto, foi investido, principalmente no estado de Sergipe, 26 milhões só via FUNCAP. Então, a cidade ganha. Onde o artista está, cada município vê o seu comércio oxigenado. O estado vê sua arrecadação de ICMS aumentada.
com recursos oriundos da ação, do trabalho, da contrapartida oferecida pelos artistas ao recurso recebido. Então, é uma falta de visão, porque isso beneficia o país como um todo, né? Facilita, contribui para que a renda per capita das pessoas melhore e a gente aumente a capacidade de consumo do cidadão e da cidadã. Então, vai além dos artistas. Isso que a cultura salva. A arte salva. Mas, além de tudo isso, eu tenho da dignidade das pessoas. Da dignidade. Que eu acho que é isso que a gente está precisando de muito. Nós estamos numa era, aqui no estado de Sergipe, que o artista não precisa ficar caminhando para a fundação de pires na mão, pedindo e tal, me inclua, me bota e tal, como é que vai ser o São João, o Carnaval, a live, né? Porque a gente entrou na era das lives. Não, está lá o edital, ou os editais, ele concorre. E democraticamente ele poderá ser classificado. Então acontece, isso também dá dignidade, o modelo, a forma de você concorrer, sim, né? E preparamos as pessoas para isso, democratizando. Né? Todo mundo chega lá. É verdade. Né? Sergipe foi um dos estados que mais conseguiu realizar os seus editais, praticamente o valor, praticamente todo que veio para todo mesmo, só tem saldo de bobagem, vai ter que ficar aí, 50, 30 mil. Que não vai devolver mais, né? Parece que agora fica para você. Mas é muito pouquinho. Aconteceu o seguinte, nós estamos concluindo agora que esses recursos que tinham, é chamado de reversão, conosco só tinha 200 mil, 200 e poucos mil. Mas no interior, aquela cidade, aquele município que não acolheu, esse dinheiro veio para o Fundo Estadual de Cultura e ao invés de nós investirmos, eu entendi que devia de novo tentar democratizar. Aí reaplicar no interior. Aí mandei chamar todos os prefeitos, os seus secretários de cultura, os seus dirigentes de cultura, para dizer que eles acolhessem aquele recurso. Então, não era mais não era necessário e pouca gente no Estado, no governo, iria querer voltar esse recurso na política de cultura e aplicar. Mas nós entendemos que era importante que cada gestor no município fizesse a ação. E justo. Até porque ele aconteceu no momento de transição política. Transição política. Então, nós estamos concluindo isso. Então, já são os últimos recursos que voltaram para esses municípios. Mas já não tem praticamente recurso nenhum. Já é época realmente só de prestação de contas. Quer dizer, o momento exato de chegar a Paulo Gustavo. É verdade, ou é verdade. a Léo de Blanc II. Falar em mandar recurso para o interior, outro que foi elogiado aqui no programa em outras entrevistas, foi a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, que parece que foi 200 e poucos mil reais, e está investindo isso com muita seriedade e muita competência. Que foi agora, na segunda chamada. Na primeira, o prefeito anterior estava na fase de transição. Então, esse prefeito eleito realmente quis. E está fazendo a informação que a gente teve aqui, acho que foi o Ivadinil, né? Acho que foi o Ivadinil mesmo que falou isso. E que está muito bem aplicado. Isso é bom, que as outras cidades do interior que receberam de volta esse dinheiro façam a mesma coisa, né? Eu acho que... Só Neópolis e Cumbe não quis de jeito algum. Não quis? Nós temos justificativas dos prefeitos, a gente tem que compreender. Bom, ele deve ter suas razões, não sei. Que a própria razão desconhece. Nós fizemos nesses 2 municípios, agora recente. Estamos concluindo. Cumbe e Neópolis. Vamos por 37 anos da nossa Aperipê TV. Eu entrevistei aqui no programa da semana passada 2 queridos amigos, a Seychelle e o Hot Black. O Hot Black retornando à casa com o Periferia. Periferia foi um programa, inclusive, em nível nacional, na época, pela TV Brasil. E é um trabalho belíssimo que ele faz, de inclusão social, inclusive inclusão social. Não só, mas também de visibilidade, né, ao pessoal do funk, enfim. E a Seychelle, que é uma figuraça, né? Uma figuraça, né? Aliás, ela está me devendo uma quiabada, aquela que é especial, não sei se é quiabada de frango ou quiabada, não sei. É uma quiabada que ela está me devendo, estou lhe cobrando.
Mas ia assistir também com o programa de gastronomia que estava faltando na nossa grade. Verdade. Né? Não tinha. Nós ficamos pensando na época do edital, sabe? Que áreas a gente podia... Desde que eu cheguei, que eu queria retomar o programa Periferia. Era muito falado pelo pessoal da operação, o Jefferson falava várias vezes. As pessoas que tinham vivido aquela experiência tinham achado que tinha sido importante. E eu gosto também da minha natureza, a gente tem que... Tudo começa onde está o povo. Então, na periferia, nascem os movimentos. A periferia precisa ser respeitada. Tem história, né? Tem fatos acontecendo que precisam trazer para a pluralidade da sociedade. Não tem que deixar só lá, como se fosse um gueto. Tem que trazer de lá para uma dimensão macro. Então, eu fiquei a vida inteira, conversei com o Black logo que eu cheguei, pensando como a gente ia ter recurso para fazer isso. Mas faltava. Qual é o de Blanca? Eu disse, vamos fazer um específico. Olha aí, coisa boa. E outro de alimentação. Todo mundo na equipe também, de produção, Jade, na coordenação do TV, Dani, falavam, vamos aproveitar e abrir um de alimentação. E aí, é isso que deu. Então, foram selecionados, né? Eles dois, pela a Seychelles, pela Aldi Blanc. E o nosso compromisso, o compromisso deles conosco é isso, uma série de programas na TV Aparipê, oportunizando as pessoas a conhecerem a nossa cultura. Aí vem a Paulo Gustavo, a gente vai ter outra série. Oh, meu Deus, mais um ano para frente. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, e essa é histórica, foi o Bola em Jogo. Voltando para a nossa TV Aparipê também, que é uma audiência fantástica na segunda-feira. O Cristiano. É importante. Um abraço, meu amigo Cristiano. Muito feliz em tê-los de volta aqui. Foi muito bom também esse retorno do Bola em Jogo. E eu estou sabendo que agora a gente vai transmitir o futebol? Pois é, conseguimos. O nosso trabalho agora vai perdurar. A gente está fechado já, acho que 4 jogos, né? O mês de fevereiro e uma parte de março. Agora concluir lá, que encerra o Sergipano em abril, né? Então falta um pedacinho aí para o final, mas a gente está conseguindo, junto ao governo, conversando com o Givaldo, para a gente garantir os recursos e poder realmente fazer a cobertura. É histórico, é importante. Quer dizer, é o principal esporte do nosso estado, né? O principal campeonato. E a TV pública não participar, então fica... Givaldo Ricardo já foi comentarista esportivo. Menino, tá uma coisa. E foi presidente daqui, então ele sabe... Ele está dos dois lados. Ele sabe bem como fazer isso, né? Isso é a Batalha bom. tem conversado com ele nesse sentido, nós às vezes tratamos por telefone e vamos só fechar uns pontozinhos finais para a gente concluir e garantir todo o campeonato. Que bom. Vamos para a Semana de Arte Moderna. Vamos. Eu estive lá na inauguração, na abertura do Corredor Cultural, com as obras de Turvi, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco com ele. E é tanta gente boa, você anotou o nome das meninas todas aí? Ana Lu, Anne Mariano, Jess Abreu, Juno, Taime Gouveia e o Tuvi, representando a energia masculina aí. Tá vendo? Bendito sois. Essa entre turma, as tá vendo, mulheres. Tuvi? O Tuvi é... Essa exposição, que é uma amostra, digamos assim, como é que ficou o país depois da Semana de Arte Moderna? Que foi uma revolução realmente artístico-cultural, mudou tudo, né? É verdade. E quando fala semana, mas na realidade foram 3 dias. 3 dias. Em 3 dias mudou a música, mudou as artes plásticas, mudou a literatura, era um novo olhar, né? Um novo conceito das coisas, né? Você acha que está faltando uma nova revolução dessa? Mas eu falei isso lá na exposição. Né? Olha, pode dizer que você só queria os dados históricos, a gente reviver, falar deles. Mas você pode falar também, pode falar. Quer saber se já está na hora de fazer outra. Mas eu acho que sim, eu acho que já está na hora. Eu acho também. Não é? Aqui para nós, eu acho. Então, aquele movimento, ele já vinha acontecendo nas mentes, nos corações dos artistas, da maneira geral, né, no país. A agonia para se ver livre daquela escola tradicional que inspirava, que reportava o classicismo, da influência europeia. Então, como fazer se as pessoas... Como ia ver aquela arte? Aquela arrumadinha, o desenho tão certinho, as cores tão arrumadinhas, e essa liberdade na junção das cores, das formas, no disforme, em tudo isso. A sociedade às vezes não compreendia e individualmente fazer isso era complicado.
Como tirar a poesia da leitura à poesia declamada, nos saraus, nos auditórios. E as pessoas achavam até certas coisas como se fossem profano demais para a realização. Então, isso veio acontecendo, chegou num momento em que uma gama de artistas das mais variadas áreas, das mais variadas linguagens, principalmente do eixo Rio-São Paulo, fizeram esse movimento de 3 dias. Aquele movimento de 3 dias nem foi tão aceito na época pela imprensa, nem pela sociedade. Nem chegou na sociedade. Se fosse hoje, né, com tanta internet, com tudo aí tão globalizado. Mas naquela época precisava realmente que os meios de comunicação incorporassem, né? Os jornais, as rádios e tal. E foi pouco isso. Aliás, se eu interromper, não só a imprensa, os próprios artistas. Monteiro Lobato tem uma crítica ferrenha. A sociedade não acolheu, para falar a verdade, não teve, assim, seguidores. Não era tanta gente nos 3 dias no Teatro Municipal em São Paulo e também a repercussão imediata ela não foi boa. Era falatório, teve xingamento, teve movimento contrário. Muito agressivo. Reacionário, muito agressivo. Então, só 10, 20, 30 anos depois foi se compreendendo o que foi a Semana de Arte Moderna. Então, se entendendo que aquilo era soltar os grilhões. É a gente poder externar o movimento que vai no coração e na mente de cada um. O mundo tinha recém saído de uma Primeira Guerra Mundial, então o que viria em seguida? Como estavam sendo vividos esses 4, 5 anos após a guerra? O que estava acontecendo no coração, na mente, de perspectiva para um país melhor, né? Como expressar esse reboliço interior através da arte, das cores, da escrita, da poesia, como? E do teatro, né? Então, a semana foi sendo maturada no decorrer dos anos, não foi de imediato, mas graças a Deus também que foi assim. Então, claro que a gente sabe que lá estava Del Pichia, lá estava Oswaldo de Andrade, lá estava Mário de Andrade, lá estava uma série de pessoas, de Cavalcante, Vila Lobos. enfim, Vila Lobo. Então, é a nata, não está a arte popular. Então, quiseram descredibilizar. Nós precisamos entender que é preciso chegar à renovação. Não vamos discutir o instrumento naquele momento. O instrumento, e qual é o problema de ser intelectual, de ser acadêmico tão somente? Muita gente contestou isso. Contestou muito. Né? Porque era uma elite, burguesia. Né? Mas ela teve a coragem, naquele instante, de se organizar e de fazer acontecer aquilo, que era importante, foi importante, né? Então, você tem um anseio, tem uma caminhada, mas é importante ter essa simbologia institucionalizada. E ela institucionalizou, a semana institucionalizou. Então, depois isso foi entrando no coração de todo mundo e foi para democratizar a arte e chegar realmente nas periferias, e chegar nas regiões, né, na cultura negra, e chegar no africanismo. De Cavalcante, olha aí, então, fala em cultura negra, pode esquecer de Cavalcante. Pois é. E o que eu acho mais fantástico nessa história toda é que foi a arte e a cultura mudou um povo, mudou o modo de pensar e de agir de uma nação. É verdade. Mesmo que tenha sido de forma pacientemente paulatina, mas ela talvez a maior responsável por essa... A formação da identidade nacional. Né? Exatamente. Então, respeitando a diversidade, as diversidades regionais, Tarsila do Amaral. Então, respeitando essa diversidade, a gente foi a porta, né, que escancarou a cultura que o Brasil produzia, o que tinha de riqueza, o que tem até hoje. De lá para cá só tem crescido cada vez mais. E para oferecer ao mundo, e para concorrer com o mundo, mas concorrer com a sua identidade, com o jeito de ser brasileiro. Então, que coisa maravilhosa. O que a gente conseguiu fazer na dança, na poesia, no teatro, né? Como foi uma explosão. E acabou encantando o mundo. Encantando o mundo. Hoje, quem é que não assiste, né? Nossas telenovelas, nossos teatros, nossa música, enfim, nossa escrita, nossa poesia está no mundo, encantou o mundo. Então, o mundo precisava exatamente disso, dessa tropicalidade, dessa energia, dessa efervescência, desse jeito suave, ao mesmo tempo rústico e apaixonado que tem o jeito de ser brasileiro e de manifestar a nossa cultura nas mais variadas áreas. Verdade. Que bom, tá vendo? Tá vendo? Vocês são obrigados por ter vindo. Mas antes de você sair,
Eu vou pedir a técnica, nós vamos homenagear também um querido amigo, que é um artista fantástico, que é Augusto Barreto. Sim. A exposição Mamulengos é uma exposição permanente lá no Museu da Gente Sergipana. Gozado que foi uma exposição que tinha o tempo, tinha a data de inaugurar e tinha a data de sair. E o que aconteceu? Hoje ela é permanente lá no Museu da Gente Sergipana. Importantíssimo. Não é? É um lutador. Isso. E a gente vai mostrar um pouco dessa exposição agora. Vamos conferir. Olha aí, que maravilha. Maravilha. Né? Augusto, E é nosso. É nosso. Nosso. O mamulengo do Cheiroso é A considerado... persistência tantos anos, né? É considerado um dos firme, maiores teatros de bonecos do país. Isso é bom, isso é muito bom. Bom, obrigado, Conceição, uma honra tê-la aqui no programa mais prazer uma nosso. vez, para a gente falar de cultura, de arte, coisa que, como a gente disse, é um trabalho árduo, mas é prazeroso. Mas é prazeroso. Então as dificuldades são neutralizadas com a energia, com a alegria, com a realização, né? Fortalecendo nossa identidade. Obrigado. Sergipanês. Sergipanês, olha aqui. vou pegar um para você. Você gostou certo. muito, vou dizer, olha, Sérgio Lucas. A Conceição quer me um. leve, me traga aqui no gabinete, prestigiar, conversar, trocar ideias. Gosto demais dele. Peraí, deixa eu achar mais um aqui para encerrar o programa. Acho uma levinha, viu? Uma levinha. Levinha. Não pode. Tem uns aqui que não pode. Essa pode. Completamente doido. Não, doido de pedra. Doido de pedra. É bem sergipano. Bem sergipano. Pai fulano é doido de pedra. Pois é, eu conheço alguns. Você também conhece. Também. Obrigada, então. É verdade. De vir aqui. Obrigado por ter vindo. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.